Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para aprender como fazer a instalação de hierarquias dentro do Linux Mint. Lembrando que isso daqui ele é um vídeo seguindo os passos do anterior, tá bom? Esse processo só vai funcionar, obviamente, se você tiver o processo anterior, que é a instalação do token, tá bom? Lembrando que isso serve para a CertSign ou qualquer token que utiliza da GD América, tá bom? Então vamos lá. Aqui esse processo, ele vai funcionar tanto para o Linux Mint XFCE, quanto para Cinnamon, quanto para Mate, tá bom? Porque eu não gosto de utilizar o terminal porque eu acho que dá um pouco de medo nas pessoas quando vai utilizar. Mas a gente vai utilizar nesse processo porque foi a maneira que eu consegui ver que não vai dificultar, porque se a gente utilizasse de maneira gráfica, teria que ver a versão do seu sistema, porque cada sistema utiliza um diretório diferente, por exemplo, de pastas. Aqui a gente utiliza o Tunar. Então, outras versões utilizam outro tipo de gerenciador de pasta. Então, a gente vai fazer de um jeito que seja universal. E, infelizmente, vai ter que utilizar o terminal, mas é um processo fácil e eu vou deixar tudo mastigadinho para vocês, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai baixar a hierarquia do da OAB para fazer esse teste, tá bom? Ó, hierarquia, OAB, CertSign. Pode mudar a ordem, não tem problema nenhum. Aí aqui a gente pode ir no primeiro link, tá bom? Lembrando que tem que ser da CertSign. Ou de outra que disponibiliza a hierarquia do seu token. Beleza. Aqui a gente está no site da CertSign e a gente vai descer até a opção Download. Lembrando que isso serve para outros tipos também, por exemplo, a militar, a de computador, qualquer área que tenha necessidade da hierarquia, a instalação da hierarquia para ser reconhecido nos sites, é esse processo, tá bom? Então, aqui a gente tem as três opções, ó, que seria AC Raiz V5, AC CertSign G7, AC OAB G3, tá bom? Então a gente vai fazer a instalação de cada uma delas, ó. Vamos baixar uma, baixar duas, baixar três. Muito simples, muito rápido, tá bom? E já podemos fechar aqui essa aba, tá? Ok. O que vamos fazer agora? Vamos abrir a nossa pasta, vamos entrar em download. Beleza, aqui eu já tinha feito a instalação anterior, eu vou apagar esses daqui. Peraí, só um minutinho. Esse, esse e esse. Quando vocês forem fazer a instalação, só vai aparecer os três. É que eu já tinha feito a instalação antes, aí eu acabei esquecendo e instalei de novo. Mas muito bem, vamos continuar aqui. Como vamos fazer isso? Vamos apertar primeiro com o botão direito no arquivo, apertar em renomear. Por que vamos fazer isso? Porque o .ser ele é reconhecido, se eu não me engano, em sistemas de Windows. Então, para facilitar, para ser reconhecido totalmente pelo Linux, é bom a gente mutar o ser pelo CRT. Vamos lá, CRT, tá vendo? .crt. Isso independente da hierarquia que você for utilizar, tá bom? Para todas, use .crt. Renomeamos. Mesma coisa no outro. .crt. Renomear. Na outra também. .crt. Ótimo. Temos as três hierarquias aqui e ambas estão .crt. É isso que importa, tá bom? Agora vamos para o próximo passo, que seria a parte que utiliza o terminal. Você vai apertar com o botão direito na pasta, aonde estão as hierarquias, e vai abrir no terminal. Vamos lá, de novo. Botão direito, abrir em um terminal. Pode ser abrir em terminal, tanto faz, tá bom? Depende da sua versão, pode ser um pouquinho diferente. Aí aqui, ele abriu essa pasta pelo terminal, tá vendo? Então, o que que acontece? Como nós vamos transferir isso para o local que precisa ficar? A gente vai utilizar sudo, pode escrever sudo. O que que significa sudo? Sudo significa que você está dando privilégio
de administrador para executar esse tipo de coisa. Então, se você não colocar isso, o computador vai entender que você é um usuário que não tem administração, não tem o poder para poder fazer esse tipo de coisa. Então, vamos lá. Sudo cp. O que significa o cp? O cp, você está copiando um arquivo de um lugar para outro lugar, tá bom? Então, vamos lá. Sudo cp e você vai colocar o nome do arquivo. Vamos para a primeira hierarquia, que se chama A maiúsculo, C maiúsculo, traço. Lembrando que você tem que colocar o nome da sua hierarquia certinho, tá bom? Ser ti signe traço G7 ponto CRT. Lembra, ó, está igualzinho, tá bom? Aqui com esse daqui. Ótimo. Vamos dar um espaço e vamos colocar o local que a gente quer enviar. Barra user. Deixa eu colocar isso aqui em tela cheia. Barra user USR, né, que seria. Aí vamos lá. Barra local. Barra share. Barra CA traço certificates. Barra de novo. Vamos apertar agora. Confira se está tudo certinho. Se tiver certinho, apertamos Enter. Colocamos nossa senha do computador, tá? E ele não deu nenhum erro. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente enviou o primeiro. Vamos fazer isso com o segundo. Você aperta a seta para cima, que ele já vai copiar o código que você utilizou anteriormente. Você, com a setinha, vai voltar para trás. Tá vendo? Até chegar na parte da hierarquia. Vamos apagar essa parte. Eu aconselho vocês fazerem isso antes do ponto, tá bom? Apaga. E nós fazemos colocamos o nome da segunda hierarquia. A, C, traço, OAB, traço, G3. Ponto CRT, tá bom? Fazemos a mesma coisa. Enter. Ótimo. Vamos repetir o processo com a última. Setinha para cima. Vai copiar a anterior que você utilizou. Volta. Antes do ponto. Aqui eu vou deixar o AC, que vai repetir, né? Que é o AC raiz. Aí, AC traço. RAIZ traço. V maiúsculo. V5.CRT. Eita. Aí. CRT. Vamos dar Enter. Tá vendo que não deu nenhum erro? É porque ele reconheceu que tem esse arquivo e reconheceu que deu tudo certo para ser enviado para a pasta que a gente quer. Aí o que vamos fazer agora? Vamos fechar? Não, não vamos fechar ainda. A gente precisa atualizar o sistema para ele reconhecer essas hierarquias. Como fazemos isso? Sudo, para dar privilégio de administrador, sudo update traço CA traço certificates, ok? Porque o que a gente vai fazer? A gente vai estar atualizando a pasta CA certificates, para onde a gente enviou esse AC raiz, entendeu? Ó, vamos fazer isso. Agora, dá um Enter. Vamos ver que ele vai atualizar. 3 adicionados, tá vendo? 0 removidos, ou seja, ele adicionou 3, ele reconheceu os 3 que a gente queria enviar, tá bom? Então, podemos fechar no xizinho. Vamos ver lá se tá na pasta, tá? Só para conferir. Isso aqui tá no download, a gente pode apagar já, tá bom? Não tem problema apagar, não. Vamos lá. Sistema de arquivos. User. Lembrando que foi o código que a gente usou. User. Local. Share.
CA Certificates. E eles estão aqui, ó, os três .crt, igual a gente tinha colocado, e dado update. Por que que a gente... o que eu gostaria de ensinar a vocês, sem necessidade do terminal, era justamente pegar o arquivo e jogar direto. Só que eu percebi que como cada versão diferente utiliza uma pasta diferente, então ia mudar o jeito que ia fazer. Porque ia ter que dar privilégio para ela de administração. E é muito mais fácil fazer isso via terminal do que dar direto para a pasta ou a opção de administrador, tá bom? Então, enfim, hierarquia instalada no seu computador. Ótimo. Beleza. Eu vou dar uma outra dica para vocês. Às vezes o Firefox, ele não reconhece o seu certificado. Então, o que que acontece? Se caso você for entrar, você precisar fazer a instalação do PJ Office para conseguir para poder entrar no site, ele vai reconhecer tranquilo. Só que, dependendo do site que você for utilizar, por exemplo, do Gov, o Gov não usa o PJ Office, o Gov não usa um aplicativo específico para poder entrar. Ele utiliza o certificado instalado direto no navegador. Nesse caso, nós vamos fazer o seguinte: 3 pontinhos, configurações. Para ele ficar totalmente instalado no seu navegador também. Certificado. Já aparece a opção aqui, ó, certificados. Vocês não vão apertar no ver certificados, vocês vão apertar em dispositivos de segurança. Aqui, ele já reconheceu, o que é muito bom. Ele já reconheceu aqui. Mas pode ser que não reconheça, não esteja a opção aqui, ó, tá vendo? Safe Sign PKCS. Então, o que que vocês vão fazer? Nós vamos apertar em carregar. E aqui vocês vão colocar o nome que vocês queiram. Por exemplo, eu vou colocar aqui token. E aqui, nome do arquivo do módulo, vocês vão pesquisar em procurar. Vão em outro lugar, outros locais, perdão. Computador, lib. E aqui vocês vão descer até um arquivo chamado... Cadê? Chamado lib by t, aqui ó, libbyt pkss.so, tá bom? É essencial que vocês coloquem ele, ó, libbyt pkss.so. Coloquei ele aqui e você aperta um OK. Se eu apertar um OK, pode ser que ele dê algum bug por causa disso daqui, que já está instalado. Mas eu vou apertar, ele reconheceu da mesma forma. Tá vendo aqui, ó? Ele deu a mesma coisa, só mudou o nome por causa que eu coloquei o nome de token. E ele vai dar a opção já de aparecer o token dentro do seu navegador, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Mais pra frente eu vou estar ensinando mais coisas aqui sobre o Linux Mint, que ele é uma ferramenta muito boa. E se caso vocês tiverem alguma dúvida, tiverem algum tutorial específico, vão mandando, que aí eu faço uma análise e aí eu já posto também, que aí a gente vai aprendendo junto sobre o sistema, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus.